que é a questão do John Walker, que eu acho que eles foram muito corajosos em fazer isso ali também. Sabe? No caso dele de mexer na ferida do militarismo, sabe? Do mal que o militarismo americano faz na cabeça das pessoas. Eu acho que é fantástico essa coisa do John Walker, a parada do... O próprio lá, o policial que foi condenado, né, pela morte de George Floyd, ele usou mesmo a desculpa do John Walker, né? Exato. Eu fiz o que vocês me treinaram pra fazer. Aí você fala assim, caralho, cara, como é que alguém pode ver uma porra dessa, ver uma série dessa... E fala assim, ai... E não conectar. Ai, é muito mimimi hoje em dia. Ai, é muita politicagem. Ai, a série tem que ser só série. Meu amigo! Não, hoje eu vi um post do... Acho que foi do Load. Ele fez um post falando o que ele achou do último episódio. E aí um comentário de um cara falando os pontos que ele achava do último episódio. Aí um dos pontos que ele falou sobre a série era... John Walker não fez nada de errado. Ué, no meu vídeo lá, no meu análise, eu botei... o título que eu botei foi John Walker estava certo, John Walker... Eu botei uma coisa assim. E teve muita gente nos comentários que também falou isso. Não, acho que ele fez correto e tal, não sei o quê. E eu fui lendo os comentários sem juízo de valor, assim. Eu falei, eu quero entender um pouco da opinião. E eu consigo, na verdade, entender quem pensa o contrário, entendeu? Existe, acho que, uma coisa muito de... Bom, a gente não tá mais morando no Brasil já há bastante tempo, mas, cara, quando às vezes eu tô conversando com a minha mãe, ela tá falando sobre certas coisas que acontecem, dá aquela sensação de revolta, tipo assim, eu vou dar porrada de volta, entendeu? Pô, alguém tem que... A gente tá só sendo fudido aqui e dá essa raiva. É o Capitão Nascimento do primeiro Tropa de Elite, exatamente, entendeu? Exatamente. Até você descobrir que... Mas eu acho que é uma... Vai lá. É errado, né? Tipo, eu acho que eu acho que é o mais... Eu acho que a gente não... Acho que o negócio do John Walker foi legal pelo militarismo, né? Do tipo, quando ele fala lá do tipo, eu sou o Capitão América e do tudo caralho. Mais. Eu acho que tem uma mensagem muito forte. Não, ali, ele não fala o Capitão América. Ele fala, eu sou o Capitão América. Ele não usa o artigo. Então, assim, quando você faz o artigo definido, né? Você tá definindo, sei lá, o Steve Rogers. Uma pessoa, não. Eu sou o Capitão América. Como um conceito mais abstrato. Ele é o que... porque ele é o que o governo realmente gostaria que ele fosse. Exatamente. Né? E não o Steve Rogers. Eu acho que isso que é o que é forte. Agora, a reação das pessoas em relação ao John Walker, eu acho que não só é sinal do momento onde a gente vive, como eu acho que é um traço natural do ser humano, assim, da gente não conseguir, às vezes, principalmente por um momento muito polarizador que a gente vive há anos, em inúmeros debates, da gente compreender certas atitudes das pessoas e, ao mesmo tempo que eu compreendo, eu consigo entender que aquilo ali é errado. Claro. Por viver numa sociedade, sabe? Você tentar compreender e você tentar ouvir o outro lado não quer dizer que você tá concordando com ele. Não tem nada a ver. Exatamente. Eu compreendo, por exemplo, o que... Tipo, levou o John Walker a fazer aquilo. Eu entendi na cena e na reação. O que não deixa de ser um assassinato, ele é um criminoso e ele tá errado, completamente errado no que ele fez, sabe? E assim, isso, na minha visão, não tem que ter discussão. Ele fez o errado, o cara é um criminoso e ponto final, entendeu? Agora, que existem muitas coisas por trás disso, existem. Exato. E aí elas podem ser discutidas. São os problemas da guerra, são os problemas que, tipo, fizeram o cara pra ele ser um maluco daquele jeito. E ele cruza a linha, né, do aceitável, do humano, do racional, a partir do momento que ele se perde devido a vários fatores e ele virou aquela pessoa. E a fala do Zemo, cara, é a melhor de todas. Do tipo, só existiu um Steve Rogers, meu amigo. Exato. Exato. Steve Rogers. Exato. Sabe? Então, o natural é as pessoas errarem quando elas estão sob tanta pressão e tantos erros de um sistema que não dá pra você sair daqui. Não dá, interessante não dá. Porque... Então, é muito mais complexo do que falar, era amigo dele e ele tinha que bater. Não é isso, entendeu? É mais do que isso. Porque quando a gente fala no Steve Rogers, né? O Steve Rogers é essa flor do lírio ali, o cara perfeito e tal. Mas eu não vejo o Steve Rogers como esse cara perfeito também, não, né? Tipo, eu acho que os filmes são muito felizes de... a gente foi rever o primeiro Capitão América, né? A Juliana ficou tão animada com a série, ela botou um dia desse e a gente ficou revendo. Porque ele é muito bom, né? O primeiro ato todo do filme de definir o Steve Rogers e os valores dele quando ele ainda é um magrelo, né? Sim. E o filme foi muito feliz, aquele primeiro filme, de entre aspas, perder tempo. Só que eu acho que o Steve Rogers, por mais que eu goste do personagem, eu não acho que ele tá certo o tempo todo, sabe? Por mais, por exemplo, quando ele... a SHIELD tá infiltrada pela Hydra. Não, a gente vai detonar tudo.
Não é tipo, tem policiais bons também. Não, são só algumas bad apples. Agora é igual aquele do... Acho que é do Chris Rock, né? Que ele tem no stand-up dele. Que ele fala, o policial que começou a operar errada... sim. Tem um bad apple. Ele, imagina você pega um piloto de avião que é um bad apple. Agora o cara... Porra. Teu mic tá mutado, tá, ô Thiago? E aí, pelo menos a gente não tá te ouvindo. E aí, ele... quando você... O que eu tava falando? Peraí, me perdi. Do Bad Apple. Bad Apple. Do Chris Rock. E aí o Steve Rogers, quando você vai, por exemplo, no Guerra Civil, eu não acho que ele tá 100% certo naquele filme. Eu acho que aquele filme é muito feliz, porque justamente ele faz a coisa de você de entender o lado do Tony Stark, entender o lado de que sim, precisa haver uma regulamentação, precisa se ter alguém botando a ordem na casa, mas eu também entendo o lado do Steve Rogers falando, mano, o melhor julgamento é o nosso. Porque lá, o coração dele tá no lugar correto, né? Então eu acho legal porque parte de política, né? Parte de tudo que a gente vê hoje em dia, né? Se você vê lá o John Walker assassinando alguém, é um ato político, porque tem uma decisão política atrás daquilo ali, né? A guerra como é que fala? Política é a guerra feita sem tiro, né? É a mesma coisa. Sem tiros, sem armas. Então, eu acho que o personagem... Acho que essa discussão é incrível porque justamente é um personagem que eu acho que ele... Quando ele aparece ali com escudo no final do primeiro episódio, bicho... E com a arma na cintura, né? Mano, que alguém me chamou, né? Me chamou a atenção porque o Steve usa, né? No primeiro Capitão América ele usa arma também. Sim, ele usa. Mas quando ele aparece com o escudo, mano, eu fiquei muito irritado, eu fiquei muito traído, cara. Eu falei assim, filha da mãe, cara. E eu acho que uma das falas que é mais importante na série pra mim é quando... Acho que é o Lemar fala isso pra ele, né? Fala assim, o soro só torna maior o que você já é, né? Só amplifica isso. O que você tem. Então eu acho que... O Stanley Tucci, que é o cientista que faz o soro no primeiro Capitão América, ele fala exatamente a mesma frase também pro Steve quando ele tá tomando. Então, é o lema que eles trazem, né, do primeiro filme. Então eu acho que é isso, sabe? Então, quando você tem um cara que é amargurado, né, que é amargurado não, mas que é tipo quebrado por todo o militarismo, tudo que ele já viu na guerra e tal, você quando ele toma o soro, ele se torna uma coisa pior. O Steve Rogers, ele era um cara que ele já era bom desde quando ele era magrelo e apanhava defendendo os outros, sabe? Então, tipo, quando ele toma o soro, depois ele vai viver a guerra. Depois ele vai passar pelos problemas, entre aspas, dele, entendeu? Exato. Então, quando ele toma o soro, ele ainda não é. Então, ele se torna um herói a partir do que ele era antes. Exato. O John Walker não era um herói antes, sabe? Tipo, ele era um herói na visão americana, na visão militarizada, na visão do Marine. Então, que ele até fala, né? Se a galera soubesse o que a gente fez ali pra completar certas missões, sabe? Eu acho que é aquela coisa do Cherry, né? Que a gente falou aqui, né? Que lá ele fala assim, cara, eu ganhei uma medalha por, sei lá, por não ter morrido. E aí eu sou um herói porque eu não morri. Só isso. O John Walker era o cara que era suscetível a ter o final do Cherry, sabe? De virar um cara daqueles... O Cherry, mano, foi um exemplo que ficou na minha cabeça muitas vezes, porque eu li o livro há pouco tempo, então legal. O negócio do trauma pós-guerra fica muito assim na cabeça, né? Do tipo, o que essa pessoa sofre e vira. No caso do cidadão lá do Cherry, ele se transforma e vira um viciado em opioides sinistramente e vira um ladrão depois. No caso do John Walker, ele, neste primeiro momento, né? Porque com certeza vão explorar ele em outros momentos, talvez no Capitão América 4, recém-anunciado, ou em uma outra série. Mas assim, ele vira um cara que representa a pior parte das consequências de um trauma pós-guerra, né? Do tipo, como que porque eu acho que o que às vezes eu sinto que a leitura de muitos dos jovens, digamos assim, da galerinha que a gente vê na internet... Vai lá, critica os jovens, critica a geração. Eles não... É que eu acho que eles não olham... A galera que olha tá tão atolada em super-herói, que muitas vezes eles focam na leitura das coisas só no uniforme, nos superpoderes e na conexão da história entre personagens. Quando, na verdade, aqueles personagens são consequências de tudo que a gente tá vivendo. Sim. Sabe? Aquilo ali é uma leitura do que a gente tá vivendo. Só que a molecada e a gente, pessoas da nossa idade, obviamente, também, acham que aquilo ali é só... poxa...
Mas por que aquele escudo não conectou e não quebrou com aquele? Por que esse escudo... Sabe, tipo... E eu entendo, isso tem hora pra discutir isso também. Só que eu acho meio que... Big Bang Theory, né? Isso, exatamente. E eu acho que beleza, tem horas da gente fazer isso. Só que no caso aqui... O John Walker, cara, ele é esse cara que ficou quebrado pela guerra. Claramente deixam ali exposto que ele era um cara bom. Ele era um cara que tinha a família dele. A família tava o tempo inteiro com ele, os amigos gostavam dele. E ele virou esse cara por N motivos e tudo mais. E isso é algo que a série dá camadas, mas ela deixa muito explícito pra você. A linha que você cruza, meu amigo, pra virar um vilão ou virar um herói é essa. Exato. Sabe? É essa aqui. Sabe? Só que não, as pessoas ainda ficam, não, mas, ai, a Marvel... Mano, pelo amor de Deus, brother, tipo, o cara dilacerou a cabeça do cidadão com um escudo, entendeu? Eu acho que é aquela coisa de... Acho que essa série toca nesses pontos, assim, né, do que é a boa intenção, ou de... de boa intenção o inferno tá cheio, sabe? É muito como você atinge o que você faz pra atingir esses objetivos, né? Fala aí. Não, eu tava pensando aqui olha só, fiz uma ligação muito doida na minha cabeça. Faz aí. Você faz parte do Cinemol, na nossa linguagem. Olha só, se a gente pegar o John Walker se a gente pegar o Matias do Tropa de Elite... Certo. O Matias no Tropa de Elite, no primeiro Tropa de Elite, ele é um cara bom, ele é o cara certinho, né? Ele é o cara todo correto e que o sistema ali vai quebrando ele. O Neto, né, cara? Então, quando ele chega no segundo Tropa de Elite, ele já tá com mais poder. Então, é a mesma coisa do John Walker. Ele tá com mais poder ali. E ele vai cruzar um lance ali que ele vai fazer merda, entendeu? Então, se a gente tivesse um Capitão América Brasil, aí o Matias seria o cara perfeito pra ser o John Walker, entendeu? Porque ele é um cara que tem um monte de qualidade, foi muito bem treinado, passou por um monte de coisa. Exatamente. Mas ele ia chegar, ele ia fazer uma merda, sabe? Ele ia corromper essa barreira. Então eu acho que esse tipo de lei... que ele faz lá com o Seu Jorge na abertura do filme, não? Exato. Que ele passa o cara, tipo... Foda-se, entendeu? Ele completa a missão. Exato, exatamente. E aí... O Matias fez o que eu treinei ele pra fazer. Ele matou o vagabundo. Tem o sangue na camisa em direitos humanos americanos. Olha aí, cara. Rapaz, tudo cíclico. A Marvel copiou o Tropa de Elite. Marvel copiou, olha aí. Aquele perfil gringos copiam, né? Gringos copiam, exato. Exatamente. Ouça esse papo completo em cinemopodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.